Olá, queridos alunos do sexto ano, como estão? Espero que estejam todos muito bem. Que hoje nós teremos a aula de 231 de língua portuguesa. Eu sou a professora Risonilde, vou ficar com vocês neste momento. Então a gente vai trabalhar o gênero textual contos. Então, o que é esse gênero? Né? Vocês já estudaram outros gêneros. Ele é uma narrativa, né? Vocês acompanham ele, é uma narrativa, claro que menor do que a novela, né? Do que outras narrativas aí que nós acompanhamos no nosso dia a dia, porque o conto ele é mais breve, né? E tem uma escrita em prosa, né? Você sabe que o verso ele é feito em linhas e o conto em prosa quando você usa toda a linha em volta e escreve direto, né? É diferente do poema, que são escritos em versos. Não necessariamente você tem que completar a linha inteira. Então, como eu já falei que essa escrita em prosa, que é uma escrita em prosa, né, o conto é muito breve, curto, né, mais do que o romance e a novela, porque o romance ele tem um roteiro muito maior, com mais personagens e pode acontecer em vários ambientes, diferentemente do conto, né? Então, ele tem também o enredo, personagem, narrador, tempo e espaço, assim como o romance e a novela. Os maiores contistas brasileiros, né, são Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Então, temos uma estrutura, assim como todo o texto, né? E a estrutura do conto é fechada e objetiva. Por que é objetiva? Porque é um conto, uma narrativa curta. Então, requer, né, mais praticidade dentro dele. Então, uma leitura que você vai fazer e rapidamente você vai conhecer os personagens, o ambiente, o momento em que acontece essa narrativa, né? Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito, né? No romance você vê que tem vários conflitos, né? Termina um e começa outro. Na novela também, né? São vários personagens, vários núcleos. No conto não, né? É apenas um conflito. Sua estrutura está dividida em 3 partes. A introdução. Na introdução, o que acontece? Vem a apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagem e os acontecimentos de forma geral, só que isso muito breve, né? Você vai fazer uma apresentação de tudo que vai acontecer posteriormente. E quando isso vai ser falado, né? No desenvolvimento, no decorrer do desenvolvimento, que aí você vai fazer a leitura, né? Com todos os detalhes. Então é formada em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Lá na introdução você tem um breve resumo do que vai acontecer, mas é no desenvolvimento que vai desenrolar toda a história. Tem também o clímax. Então este momento, né, o momento da narrativa que há o encerramento, o desfecho. Então há o clímax, é aquele ponto, né? Aquele ponto que você vai ficar curioso para saber, e aí, o que vai acontecer? Né? O ponto alto da história, aquele ponto que você está na grande expectativa de saber o acontecimento e já está se encaminhando para o desfecho. Dentro do conto também, né, como qualquer narrativa, tem uma estrutura, como eu já falei, e também os elementos principais. Quais são esses elementos? O espaço. O espaço, o que é? É o local, né, que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, pode ser
na rua, no parque, na praça, no rio, na escola, né? Por serem narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Claro que o conto, né, você não vai começar a falar de um acontecimento em um determinado espaço, aí ele muda para outro espaço, e um terceiro, um quarto. Não, aqui quanto mais breve, né, o conto, melhor, porque não é aquele tipo de leitura que você faz, né, e começa como a novela, por exemplo, quando você assiste, né, que fica do dia para o outro, né, você fica naquela expectativa. O romance, você começa a ler, né, faz uma leitura e depois prossegue no outro dia. Não, o conto você começa e quer ver o final, por isso que é uma narrativa bem mais curta. Então esse espaço, né, ele pode se desenrolar em qualquer lugar. O tempo designa um tempo em que se passa a narrativa, sendo classificada em tempo cronológico, o relógio e o calendário, quando você coloca exatamente, né, o dia ou a hora que aconteceu, que nós chamamos de tempo cronológico, né, vai estar lá às 10 da manhã, no dia 23, né? Então aí é o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo psicológico é aquele só em determinado tempo, aquela coisa que não está bem claro, bem nítido lá no conto. Você vai imaginar. Tem como elemento também o foco narrativo. O que é esse foco narrativo? Ao fazer a leitura, você vai identificar. Trata-se do narrador, alguém que está falando lá no texto. Sendo classificada em narrador observador. Qual é o narrador observador? Você vai identificar, na sua leitura, você vai identificar narrador observador, porque ele vai narrar em terceira pessoa. Imagina-se que ele só observou os fatos, né? Assim, quando você está, né, com seus amigos, há um acontecimento e quando você chega em casa vai contar. Então você vai, eles fizeram isso e isso. Você não estava dentro da história, você só observou e depois passou adiante. E nós temos o narrador personagem. Aí sim, ele vai narrar em primeira pessoa, porque ele vai contar e vai se incluir na história, tá? Por isso que é narrador personagem. Ele está narrando, mas também ele faz parte da história, ele é um dos personagens. O narrador personagem, como eu já falei para você, ele pode ser também onisciente, ele conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. Esse narrador, ele vai também narrar em terceira pessoa, mas ele sabe tudo o que acontece com os personagens. Ele não está envolvido lá, mas ele sabe. Inclusive o que o personagem pensa. Né? Então, quando você estiver fazendo a leitura, que observa aquela parte que ele fala, que o personagem está magoado, está triste e tal, é porque ele sabe o que o personagem sente. É o narrador onisciente. E nós temos os personagens, né? Claro que os personagens, eles estão envolvidos, né? Eles participam diretamente da narrativa e eles se classificam em principais e secundários. Os principais, eles estão ali no desenvolvimento, no desenrolar da história com muito mais frequência, e os secundários são aqueles que não aparecem muito na história. E como nós já falamos aqui que o conto é uma narrativa curta, também não tem tantos personagens assim. E temos vários tipos de contos, né, que você vai escolher aquele que você mais gosta, aquele que se aproxima mais da sua idade, né? No caso do 6º ano. Então você vai ver aquilo que mais lhe interessa e pode escolher, que tem os contos realistas, os contos populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis e os contos
psicológico, que requer um amadurecimento melhor, né, para você fazer a leitura desse tipo de conto. Então, aqui a gente vai conhecer, né, um conto e vamos situar, né, cada parte como introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos começar pela situação inicial, que é a introdução. Então, a introdução, que ele vai fazer, né, aquele resumo do que vai acontecer. Então vamos lá. Era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa, independente, cheia de autoestima, que, enquanto contemplava a natureza e pensava em como maravilhoso o lago do seu castelo, aí ele vai concluir o pensamento, mas aí, olha, já dá, né, uma explicação, já fala da personagem. Então, você já reconhece o que é que vai acontecer no local, falou em castelo, então você já tem uma noção, né, no início do que vai acontecer. Então, vamos para o desenvolvimento. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito, mas uma bruxa má lançou-me um encanto e eu transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A minha mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavarias as minhas roupas, criaria os nossos filhos e viveríamos felizes para sempre. Olha só a situação. Então, aqui no desenvolvimento, né, você vê que aí ele conta, né, a história com mais detalhes, né? Então, o que é que o príncipe está pensando aí, né? Ele quer quem? Quer o quê? Então, você vai sua reflexão, né? Será que essa princesa vai aceitar? Aí você vai chegar lá no final, que é o desfecho, né? O final da história. Então, ela diz: e então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã assuéter, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria e pensava: eu, hein? Nem morta. Então aqui fechou a história. Será por quê que ela falou eu, nem morta? Eu, né? Ficar para fazer comida, lavar roupa, cuidar de filho, isso. Será que foi isso que ela não aceita de jeito nenhum? Talvez, né? Então fechou a história, eu nem morta. Então não aceitam, concluímos a história, né? Então vamos conhecer alguns elementos aqui fora do texto. O texto, né, os personagens, a princesa e o sapo, né, inicialmente. O tempo, quando diz era uma vez, naquela noite, o espaço, o castelo. O narrador, a gente tem que descobrir qual é o foco narrativo. Então a gente vai ver o que é o narrador observador em alguns momentos no texto. Nós identificamos o narrador como observador, aquele que conta a história, está ali só para, né, prestar atenção no que acontece e depois passar a história. Então, era uma vez, numa terra muito distante, uma linda princesa. E então, naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã assuéter, então a gente vê que aqui ele só observa e conta, né, em terceira pessoa. Linda princesa, olha aqui o narrador é personagem, né, gente? Nota que o personagem é quem está falando nesse momento, né? Então ele se coloca na posição de personagem, né? Ele narrador, né, conta, mas também é personagem, olha só. Linda princesa, eu, olha aqui, primeira pessoa, quando o narrador é personagem. Eu já fui um príncipe muito bonito. Eu, hein? Nem morta, quando a princesa, ela mesma fala, né, em primeira pessoa, ela se coloca lá dentro da história. Então, muitas vezes, um texto, o narrador vem só como observador,
né? Ele só vê, observa o que aconteceu e conta. Nesse texto, os verbos estão na terceira pessoa, porque aí ele vai falar ele ou eles estavam em determinado lugar. Quando se lê o texto, também muitas vezes ele está só em primeira pessoa, já se sabe que o narrador é personagem, porque ele está lá dentro todo momento. Mas, como o nosso texto aqui, você observou que existem 2 tipos de narradores, né? O observador e o personagem. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido a estrutura, né, e os elementos do conto. E agora a gente vai para a nossa atividade, a DLI. Então, lê o trecho da história da Branca de Neve e responda. Aí você vai ler, né, todo o texto. Que palavra ou expressão indica a ideia de lugar? Aí você vai escolher. A questão de número 2. Identifica a alternativa em que apresenta características do gênero textual conto. Em uma das alternativas, tem uma que mais se aproxima, que é a como característica do conto. Então, daqui a pouco a gente volta para conferir. Até mais.
Olá, voltamos para a nossa interatividade. Obrigada aos que participaram e continuem colaborando. E vamos lá, vamos verificar a nossa questão de número 1. Então, foi pedido para que lessem um trecho da história da Branca de Neve e respondesse, né, ao questionamento. Então, vamos lá. A rainha ficou louca de raiva e ordenou a um caçador que levasse a princesa para passear na floresta e lá, bem longe, desse um fim em sua vida. Como prova de que havia cumprido com a sua missão, a malvada pediu ao caçador que lhe trouxesse o coração da pequena como troféu. Então vamos lá. Que palavra ou expressão indica a ideia de lugar? Lá no texto, então você pode voltar, né, e verificar que diz a princesa, aqui na segunda linha, né? A princesa para passear na floresta e lá onde? Se refere a quê? Floresta, né? Então lá, e floresta não é o lugar? Então, vamos verificar aqui. Então, que palavra ou expressão indica a ideia de lugar? Lá, né? Então, a letra D, né? Se você marcou, você acertou e a gente vai verificar daqui a pouco o gabarito. Vou mostrar para vocês direitinho. Então, vamos para a questão de número 2. Olha aqui o gabarito da primeira. Então, que palavra ou expressão indica a ideia de lugar? Letra D. E aí, marcaram a letra D? Então, tá correto, né? Parabéns aos que marcaram. Então, olha o comentário. Lá é um advérbio que expressa circunstância de lugar. Quando eu digo lá, né, estou dizendo o lugar, mostrando o lugar em que aconteceu algo. A número 2. Então, identifique a alternativa em que apresenta características do gênero textual conto. A. Trata-se de uma história real, transmitida oralmente de geração em geração e desenvolvida em um único espaço. Tem uma palavra aqui que não procede. História real, né? Que pode ser uma história fictícia. Você pode, né, viajar na imaginação e criar um conto. Então, não corresponde. B. Trata-se de uma descrição dos personagens em um determinado espaço. O que é que apresenta aqui? Uma palavra se apresenta aqui que não cabe para o conto. É descrição, né? Então, a descrição é um tipo textual que coloca lá as características, né, de um ser. Vai detalhar um ser, um objeto, o espaço, que pode ser a floresta, pode ser a sua escola. Você vai descrever detalhadamente, colocando suas características, qualidade. O conto é uma narrativa, por isso não podemos marcar a letra B. C. Trata-se de um gênero literário marcado pela concisão, é uma coisa assim bem condensada, resumida, né? Conciso é resumida, condensada. Em geral, apresenta-se com poucos personagens, espaço e tempo restritos e um conflito único. A letra D, eu vejo aqui, ó, texto informativo que não tem nada a ver com conto. Então, nós identificamos que é a letra C, né? Então, vamos para o nosso gabarito. Veja só a letra C. Trata-se de um gênero literário, né, como eu já falei, marcado pela concisão. Em geral, apresenta-se com poucos personagens, por ser, né, uma narrativa curta. Espaço e tempo restritos, né, fica ali naquele espaço, naquele ambiente. A história ela não se desloca para outras histórias. E um conflito único. Então,
Aqui o comentário trata-se de um gênero literário marcado pela concisão, do mesmo jeito, né? Em geral, apresenta-se com pouco personagem, espaço e tempo restrito, um conflito único. Porque a alternativa já explica, né, tudo. Porque que é uma característica do conto. É um texto conciso, trabalha-se com poucos personagens, para não se estender, né? Não ficar uma narrativa longa. Também o espaço se concentra em, no máximo, 2 espaços, né? Não pode construir uma história com vários espaços, porque ela vai ficar longa demais. E o conto é um texto que você senta para ler e quer terminar, né? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido todas essas características, as estruturas e os elementos desse gênero textual conto. Até a próxima! A sua aula continua no próximo vídeo.